Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe que eu já tenho alertado aí praticamente toda semana que o Lula está numa situação complicada. Eu tô comentando isso direto aqui. A popularidade dele está caindo, a rejeição está aumentando, os números da economia para 2025 vão ser piores do que em 2024, e isso é algo que precisa ser levado em consideração. A inflação de alimentos está pesando no bolso dos mais pobres e isso tem um impacto bem grande. E nessa semana o Paulinho da Força, do Solidariedade, um figurão aí do dito Centrão, ele deu uma entrevista para CNN que eu queria comentar um pouco com vocês aqui. É bom lembrar que o Paulinho e o Solidariedade apoiaram o Lula em 2022. E o recado dele foi bem claro. A preço de hoje, o Lula não ganha a eleição em 2026. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem acompanha o canal até aqui, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também o apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas. Essa semana tem mais vídeo exclusivo para membros, comentando o papel destrutivo do livre mercado em economias sem maturidade tecnológica, sem uma indústria desenvolvida. Não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal também a partir do Pix. Nessa semana não teremos live como de costume, creio que na semana que vem a gente já retoma essa programação normal com as nossas lives na quarta-feira. Para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, o Paulinho da Força ele deu uma entrevista para a CNN, eu não sei se vocês viram, ela tem uns 14 minutos aí, que ela é bastante reveladora sobre os rumos do governo Lula e o cenário político que está desenhado. É uma avaliação que merece atenção, não necessariamente porque a gente precisa concordar com ele ou ter afinidade ideológica com ele, mas porque o Paulinho é uma raposa da política, alguém que está há muito tempo no jogo e que representa uma fatia ali do chamado Centrão. Ele tem esse faro do Centrão. Quando ele faz uma leitura do momento político, ele não está dando uma opinião pessoal, basicamente. Ele está captando ali um clima nos bastidores do poder. E o que ele disse nessa semana, nessa entrevista, traz elementos fundamentais para entender as dificuldades que o governo Lula enfrenta hoje. As críticas que ele fez não podem ser simplesmente ignoradas porque tocam diretamente nas fragilidades políticas do governo e nos desafios que ele vai ter pela frente, especialmente se quiser viabilizar uma tentativa de reeleição. O tom das declarações deixa claro que a insatisfação crescente ali dentro do próprio espectro político que o Lula quer abraçar, que ele precisa abraçar para manter uma certa estabilidade, e isso pode ter implicações significativas para agora no governo e também para o próximo ano, para uma tentativa de reeleição. Eu vou botar aqui na tela com vocês a entrevista que ele deu para a CNN, só um trechinho. Eu não vou botar o vídeo porque eu acredito que vai dar problema com direito autoral, mas eu vou deixar o link aqui caso queiram acompanhar, uma entrevista de uns 15 minutos. Ele fala, né, acho difícil o Lula ganhar a reeleição, diz presidente do Solidariedade à CNN. O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, disse em entrevista à CNN que acha difícil que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhe a reeleição caso dispute a eleição em 2026. Se ele não for candidato, o PT vai ter quem? Acho muito difícil o Lula não ser candidato agora. Eu também acho difícil ele ganhar a reeleição. O partido fez parte da base de apoio do atual presidente em 2022, quando o Lula disputou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a avaliação de Paulinho é que o cenário para a próxima disputa deve ser um pouco diferente. Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Eu acho que esse tipo de governo não tem mais futuro, ressaltou Paulinho. A eleição presidencial está longe ainda, mas eu não voto mais no Lula. Eu gostaria muito de construir uma candidatura mais ao centro. Ele criticou o fato desse novo mandato do Lula não ter uma marca. As críticas têm um pouco a ver com a indignação das pessoas e um pouco também da desesperança que nós, quando apoiamos o presidente Lula, tínhamos, e agora a gente percebe que o governo não fez nada, não tem nenhuma marca desse governo. Como vocês podem ver, a questão dessa insatisfação é muito grande. Isso envolve, e aí ele comenta em outro trecho da entrevista, da questão do preço dos alimentos, porque ele também fez um vídeo rebatendo uma fala recente do Lula, que foi uma fala muito ruim, das pessoas não comprarem as coisas caras e tudo mais. E essa questão é sensível, especialmente porque essa alta de alimentos, ela pesa diretamente sobre quem ganha menos, que é a base que, teoricamente, deveria ser um dos pilares ali de apoio do governo Lula. Esse aumento no custo de vida gera uma cobrança crescente sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o Paulinho da Força, inclusive, pede a demissão dele, e sobre o próprio Lula, e essa cobrança não é injustificada. Se o preço dos alimentos está subindo, é o papel do governo assumir a responsabilidade disso. O presidente ele não pode terceirizar o problema, culpar fatores externos ou ficar inventando justificativa para evitar o desgaste. Ele tem que comunicar direto com a população, ele tem que buscar soluções, até para quando for de fato alguma questão externa, a população entender isso. Só que aqui não é o caso. Só que essa dinâmica que eu já
estou tratando aqui, né, dessa entrevista, dessa insatisfação, ela já começa a se desenhar ali num cenário mais amplo, que é algo que eu já venho apontando aqui já tem um tempo, que é o seguinte: o governo Lula, ele está no início de um período de grande dificuldade para os próximos 2 anos, e essa dificuldade pode custar muito caro politicamente. Desde 2023 eu venho alertando para os desafios que podem minar a viabilidade da reeleição do Lula, enquanto muitos preferiram ignorar os sinais ou fechar os olhos para aquilo que estava se desenhando. Só que o que a gente tem hoje, olhando para o cenário atual, é um governo que pode enfrentar grandes obstáculos para renovar o mandato ou até fazer um sucessor. E se a situação continuar nessa direção, eu falo, né, o Lula não se reelege. E esse é o quadro que está colocado agora, e eu concordo com essa avaliação. E aqui vale refletir um pouquinho sobre essa comparação aí entre o atual governo Lula e os seus mandatos anteriores, porque isso ajuda a gente a entender melhor a dificuldade que ele está enfrentando hoje. Um ponto crucial nessa análise é essa questão de negociação com o deputado. O Paulinho da Força fala muito disso na entrevista dele, e que essa questão se tornou muito mais complicada a partir de 2023, e esse cenário ele contrasta fortemente com o que o Lula viveu nos 2 primeiros mandatos, quando ele demonstrou uma relativa habilidade ali, e era reconhecido como um negociador sagaz, uma pessoa capaz de articular apoios, construir aliança com mais facilidade. Mas é preciso ir além dessa ideia aí do Lula como um gênio da política. Essa habilidade até existiu, dessa habilidade de negociação, mas ela foi muito facilitada pelas condições que a economia estava naquele momento, as condições externas especialmente. Como a gente já discutiu aqui antes, os primeiros mandatos do Lula eles coincidiram com um cenário internacional excepcionalmente positivo. A alta demanda global ali de commodities, de produtos que a gente vende, de matéria-prima, especialmente ali para a China, isso criou um ambiente econômico que permitiu ao governo expandir investimento público sem precisar romper com o modelo econômico vigente. Isso garantiu crescimento econômico, redução do desemprego, aumento da popularidade do Lula, e nesse contexto, o custo político para os deputados do chamado Centrão apoiarem o Lula era muito baixo. Para muitos deles era vantajoso estar do lado de um presidente popular e bem avaliado pela população. E com o cenário econômico favorável, foi possível construir arranjos institucionais que ampliaram investimentos públicos e melhoraram a situação do país sem enfrentar grandes resistências dos setores dominantes da economia. O grande problema agora é que esse cenário mudou. O ambiente econômico já não é mais o mesmo, o mundo já não é mais o mesmo, e o espaço para acomodar esses interesses diferentes aí, sem gerar desgaste, ele se reduziu. E a base política que antes orbitava ali ao redor do Lula agora se tornou muito mais volátil e difícil de controlar. Isso ajuda a explicar por que a negociação política está muito mais complicada, por que a governabilidade se tornou um desafio bem maior do que foi nos primeiros anos do Lula no poder. E aqui entra a dinâmica do Centrão, que é algo que eu sempre gosto de discutir com vocês, porque é fundamental para entender a política brasileira e as dificuldades do governo. Para analisar o cenário atual, é preciso a gente abandonar essa visão simplista e entender que o Centrão não é uma força política coesa, não é um bloco de deputados ali com alinhamento ideológico bem definido. Como eu já comentei em outras ocasiões, o Centrão é um agrupamento gelatinoso, sem uma identidade programática clara. A principal lógica de funcionamento dele ele nem é uma visão de país, mas sim uma relação de custo-benefício dentro do jogo político. E é justamente essa lógica que define a relação do Centrão com o governo. A grande moeda de troca nesse jogo é a popularidade do presidente. Se o presidente é forte, tem alta aprovação, está ali bem, está do lado dele, é politicamente vantajoso. O custo de manter o apoio do Centrão é menor. Os deputados se aproximam porque há ganhos eleitorais em estar junto de um governo bem avaliado. Mas quando o presidente começa a sofrer desgaste, a popularidade cai, o preço para manter o Centrão por perto, ele sobe consideravelmente. O governo precisa ceder mais, entregar mais, destinar mais emendas e muitas vezes aceitar negociações que enfraquecem a sua própria força. E esse movimento que cria travas para o governo. Com o presidente enfraquecido, o Centrão se torna mais exigente e a negociação política fica muito mais difícil. Esse é um dos principais desafios que o Lula enfrenta hoje. O governo dele ele precisa entregar resultado para recuperar a popularidade, mas ao mesmo tempo a governabilidade está ali mediada por um Congresso que está exigindo cada vez mais. E esse jogo de forças ele explica boa parte da dificuldade do governo em consolidar uma posição ali e projetar uma reeleição segura. O Paulinho da Força ele é presidente do Solidariedade, ele é um personagem dentro do Centrão, igual eu comentei aqui. O partido dele, inclusive, surgiu de um racha do PDT e tem uma origem curiosa nesse contexto. E para quem não lembra, o Paulinho já foi vice do Ciro Gomes na eleição de 2002, quando ele ainda era do PDT, era aliado do Brizola. E esse histórico aí mostra como que ele transitou dentro da política brasileira e como que essa trajetória ele também reflete esse pragmatismo aí típico do Centrão, esse pragmatismo totalmente dissociado de certos elementos mais marcados de forma ideológica. Mas o ponto central aqui não é só a figura do Paulinho da Força, e sim a dinâmica política que está desenhada. Essa dinâmica ela tem um problema fundamental para o governo Lula, que é o seguinte: é a falta de uma agenda política clara,
e principalmente a ausência dessa agenda disputando ativamente a sociedade. O Lula, ele nunca fez isso e ele precisa de uma agenda que vai para além da administração do dia a dia para essa gestão do governo. Ele precisa disputar politicamente a sociedade, convencer a população de um projeto de país e com isso construir força política para melhorar as negociações ali em relação ao legislativo. Quanto mais frágil for essa posição no debate público, mais caro vai ser o custo de governar, porque o Centrão se move de acordo com a força do presidente. Um governo sem um discurso mobilizador e sem um projeto forte, ele perde espaço e passa a ser refém de pressões mais variadas, de lobbies e tudo mais. Só que o Lula não está fazendo isso, ele não está disputando ideia, ele não está mobilizando a sociedade em torno de uma agenda política, e isso coloca ele constantemente ali na defensiva, e isso permite com que os outros avancem e ditem os termos do jogo com muita facilidade. Sem essa base de apoio ativa, o governo ele vai perdendo fôlego, o Centrão aproveita para aumentar as exigências e esvaziando cada vez mais o poder político do presidente. É esse movimento que está enfraquecendo a governabilidade e criando dificuldades reais ali para a sustentação do governo a médio prazo e para uma aliança futura. E nesse caso, eu queria trazer para vocês aqui um trecho de uma entrevista do Marcos Nobre, que é um filósofo da Unicamp, que eu gosto muito de acompanhar ele, que ele fala muito dessa questão do PMDBismo e tudo, que eu vou expandir um pouco com vocês daqui a pouco, que ele vai falar o seguinte, isso ele analisando em 2022. E aí ele falando, olha, se o Lula implementar o modelo PMDBista de governar, o Lula vai ficar só um mandato e ele não vai se reeleger. E aí ele fala o seguinte, ó, o modelo que chamo de PMDBista de 1994 até 2013 tinha exatamente como característica não permitir a oposição fazer oposição. Claro que durante o período FHC, o PT, como tem uma base de militância, conseguiu fazer muita coisa. Não tanto quanto a gente acha, mas conseguiu fazer alguma coisa. No momento em que o PT chegou ao poder e usou os mesmos mecanismos PMDBistas instaurados pelo Plano Real, a oposição realmente não conseguia mais mobilizar nada. Nesse esquema PMDBista, quem fica na oposição tem que esperar que o poder caia no colo, tem que esperar que o adversário erre, que tenha uma crise horrorosa no mundo, e quem está no poder não consiga lidar. Foi o que aconteceu com o FHC em 2001. Você tem um esquema em que é muito difícil ganhar, no mundo inteiro, quando se tem o mecanismo da reeleição, é difícil ganhar, mas no Brasil é extraordinariamente difícil, mesmo que não fosse reeleição, como em 2010. Justamente porque a oposição não tem condição de fazer oposição. Como todo mundo está no governo, a oposição é uma franja. E a verdadeira oposição é a interna, a própria coalizão. Com o partido digital bolsonarista, e atenção nesse ponto, vamos ter um polo mobilizador. Se o Lula vencer a eleição, vai ter oposição mesmo. E é uma oposição diferente da que o PT fez ao governo FHC. Falavam, o PT fazia oposição desleal. Aguardem para ver o que é oposição desleal de verdade, que é o partido digital bolsonarista. E é mobilizador, não joga segundo as regras democráticas, não está preocupado com estabilidade institucional, muito pelo contrário. E uma das possibilidades, vencendo o Lula, é que ele volte ao velho esquema PMDBista. Se ele voltar, Bolsonaro está reeleito em 2026, porque é justamente isso que não dá mais para sustentar. Esse modelo de 94 até 2013 se esgotou, já se esgotou faz tempo, mas agora se esgotou de maneira evidente. O que não significa que o MDB não possa estar no governo Lula, ou que o PSD não possa estar no governo Lula. A questão é todo mundo estar no governo, você não consegue governar, você não consegue fazer um governo coeso, homogêneo, aguerrido quando você tem 75% de apoio do Congresso Nacional. Não dá. Se o Lula quiser de fato superar a crise em que nós estamos, ele precisa construir um governo que seja maioria, mas que tenha não que tenha uma supermaioria, característica do PMDBismo. Não impede que esses partidos estejam no governo, dependendo do acordo que você fizer e da quantidade de parlamentares que tiver. Agora, se estiver todo mundo igual antes, vai dar errado, porque mais uma vez o partido digital bolsonarista vai dizer, não falamos? São todos iguais. Essa reflexão ela é muito interessante. Eu acho que eu vou deixar o link da entrevista aqui atrás. Tem algumas coisas que ele comenta ali que são meio datadas, né? Mas a gente entende, né? Eu quis trazer essa reflexão aqui para a gente fechar, do Marcos Nobre, porque ela é muito fundamental para a gente entender os desafios que o governo Lula está colocando agora para os próximos anos. O Marcos é um analista muito perspicaz da política brasileira, as reflexões dele ajudam a enxergar padrões que muitas vezes passam despercebidos. E aqui tem um ponto central que ele já vinha apontando ali, que vai se confirmando agora, que é o seguinte: o que realmente dificulta o governo Lula não é apenas a conjuntura econômica ou a posição que está ali colocada numa oposição explícita da direita, mas essa dinâmica interna da política brasileira que ele está chamando de PMDBismo. O PMDBismo é essa estratégia de construir grandes blocos de maioria dentro do governo, trazendo para dentro da máquina ali todo mundo, todas as forças disponíveis. Na teoria, isso garante governabilidade porque impede ali que os partidos façam oposição aberta, mas na prática essa estratégia ela tem um efeito paralisante. Ao incorporar todo mundo, o governo ele perde a capacidade de fazer qualquer agenda de transformação porque ele precisa acomodar esses interesses divergentes e evitar a ruptura. O resultado é um bloco monolítico, é um
bloco político ele é conservador, no sentido de impedir qualquer mudança estrutural, e quando o governo se amarra nesse modelo de acomodação, a realidade segue acontecendo. As pessoas continuam percebendo os problemas do dia a dia, inflação, violência, dificuldade econômica, vários outros desgastes, e quem se aproveita dessa insatisfação é o bolsonarismo, que está muito bem organizado, que está muito bem mobilizado. E aí, ele é altamente eficaz na comunicação e consegue emparedar o governo. Eles não precisam fazer esforço para sabotar o governo, porque o próprio governo se coloca numa posição de travamento político, criando um vácuo que a oposição preenche com discurso simplista, com simplificação retórica, às vezes até com desinformação. Inclusive, também tem desinformação do lado do petismo, é sempre bom lembrar disso, porque isso não pode passar batido. E aí, essa é a grande armadilha do modelo econômico e do modelo político atual. Ao tentar manter o modelo econômico, blindar o modelo político e evitar esses conflitos e essas disputas políticas, o governo se torna passivo, ele perde capacidade de iniciativa e no final ele fortalece a própria oposição. Essa dinâmica deixa o Lula numa posição vulnerável, porque ele não tem projeto claro para disputar a sociedade, não consegue garantir essa disputa e em um momento em que a oposição é muito forte, é uma oposição muito mobilizada, e o bolsonarismo cresce explorando as fragilidades do governo, tornando cada vez mais difícil para o Lula se consolidar politicamente, garantir uma reeleição e garantir essa derrota definitiva do bolsonarismo. E aí, como que se muda essa dinâmica? E aí, para além da crítica, é importante oferecer uma alternativa para pensar estrategicamente a política, mesmo sem a ilusão de que isso vai ser implementado. O problema central do governo é simples, ele precisa garantir uma maioria que blinda ele de um processo de impeachment, que é uma necessidade óbvia dentro da política brasileira, e aí para isso ele se usa de troca de cargo, de ministério e tudo mais. Só que o que garante a governabilidade real é o governo mobilizando a sociedade. É a construção dessa agenda que eu estou falando com vocês. Se o governo tivesse uma base política mais enxuta, mais bem estruturada e tivesse ali permanentemente disputando apoio na sociedade, o jogo mudaria. O governo ele criaria uma pressão popular que obrigaria os partidos do Centrão a se alinharem com ele, reduzindo o custo dessa negociação e permitindo avanço em agendas travadas pelo Congresso. E aí entra o problema. Qual que é a agenda do governo? A realidade é que o governo Lula hoje ele não está disputando político transformador, ele está só gerindo um modelo que está todo falido. E quando a única proposta do governo é administrar esse modelo, ele perde a capacidade de mobilizar apoio para pressionar o Congresso. Se o governo tivesse uma agenda clara de reforma, uma agenda política, e levantando esse debate na sociedade, os políticos do Centrão, eles teriam que escolher ou apoiam essas mudanças e surfam na onda política que isso criaria, ou se posicionam contra e pagam o preço desse desgaste. Mas não é isso que acontece. O resultado é um governo que se enfraquece a cada dia, entrando num ciclo de rejeição crescente, de paralisia política, e essa dinâmica sempre leva ao mesmo desfecho. O Centrão pode até carregar o caixão junto com o governo, mas ele nunca vai pular no buraco. Na prática, isso significa que na eleição de 2026, o Centrão provavelmente vai largar o governo e se alinhar com alguma outra candidatura que não é a candidatura governista. Sem uma agenda clara e sem um projeto político que mobiliza a sociedade, o Lula, então, ele corre o risco de ficar cada vez mais isolado, tornando a reeleição uma impossibilidade, uma dificuldade muito grande a partir do avançar desses problemas que estão desenhados aí no início desse ano de 2025. É isso, gente. Queria agradecer quem acompanhou até aqui. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord, entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.